Oi, gente, tudo bem aí? Quanto tempo eu não apareço por aqui, mas como quem é vivo sempre aparece, os lançamentos não param. Cá estou eu no Velocitar para o lançamento de uma marca nova. É isso aí, é mais uma marca chinesa para trazer carros com bastante conteúdo aí, para dar uma assustada na concorrência e também para confundir a nossa cabeça. Muito louco que as pessoas me escrevem lá no Instagram: pô, Karina, sabe aquele carro daquela marca? A pessoa não sabe nem falar o modelo, que geralmente são siglas, nem falar a marca. Aí eu fico, mas é o que? É BYD? Não, é Geely? É GAC? Hoje eu vou falar da Jetour. Os caras estão fazendo 3 dias de evento aqui no Velocitar para lançar 3 carros. Eu cheguei no último dia, mas eu acho que eu estou pegando a cereja do bolo aqui, que é o Jetour T2. Ele é esse jipão aqui que vocês estão vendo, eles têm esse conceito de design car box, que são esses carros mais quadradinhos mesmo, que parecem um jipinho. A gente está falando de um carro de 4,78 metros de comprimentos, com generosos 2,80 de entre-eixos, então é um carro bem espaçoso. Ele vem em duas versões de acabamento, que é a Advance, que custa R$ 289.900, e a Premium, que custa R$ 300 mil, R$ 299.900. Bom, aqui a gente tem rodas 20, tem alguns detalhes em verde aqui que eu gostei bastante. Gostei bastante desse bagageiro aqui também, ó, com verdinho, achei que deu uma graça no visual. Tem estribo, tem as entradas para carregamento, porque sim, estamos falando de um carro híbrido plug-in. O que significa plug-in? Que você carrega ele na tomada. Aqui atrás a gente tem um porta-malas generoso de mais de 500 litros de volume. A porta, ela tem uma trava, se você parar num terreno mais acidentado, para ela não cair em cima de você. E quando a gente rebate os bancos, a gente tem 1.494 litros de volume aqui dentro. Me surpreendi com o acabamento do carro, viu? Achei bem legal. E ele tem uma sucção automática, ó. Ele suga aqui a porta para ela não ficar aberta. Isso daqui não é um bagageiro não, tá, gente? Isso aqui é o step, que ele está protegido aqui dentro dessa caixa. Muito interessante. Ele tem ângulos de entrada e saída muito favoráveis para o off-road, mesmo que ele não seja um 4x4. É isso mesmo que vocês ouviram. Ele vem, por enquanto, numa versão só com tração dianteira. É um carro 4x2, mas a Jetour já prometeu o 4x4. Inclusive, a gente já pôde ter um gostinho aqui, andando do lado de um piloto, mas da versão 4x4 no off-road aqui no Velocitar. Bom, agora falar um pouquinho deste interior, mas antes eu sei que você está curioso para saber do motor, né? Então, bora conferir como foi o meu teste na pista do Velocitar. E aproveitando que eu estou experimentando ele no asfalto, vou falar um pouquinho da motorização. São 3 motores, um motor 1.5 turbo com injeção direta e 2 motores elétricos. Eles estão falando numa potência combinada de 320 cavalos de potência com 61 kgfm de torque, o que é bastante. Aqui a gente tem um tanque de combustível de 70 litros. Esse é um carro híbrido plug-in. Então ele tem uma autonomia de 75 quilômetros no modo puramente elétrico, mas eles falam de um range aí combinado quando você está com esse tanque de 70 litros cheio, de 1.100 quilômetros. Se você freasse um pouco mais dentro, ele vinha um 165 mais ou menos, freando nos Mas 50 será que eu ali. confio isso aqui? A eletrônica Eu dele não atua sei bem, não, viu? hein? É, você já tá andando aqui vários dias, eu ainda não. É. Ah, mas você tem experiência, tem know-how, né? E falando em experiência, o acerto de suspensão é mais mole, como eu já esperava. E falando em desempenho, as respostas são rápidas no plano, mas nas saídas de curva. E na subida aqui do Velocitar, ele sofreu, viu? E o câmbio demorou a fazer o kickdown. Eu esperava que ele fosse mais esperto. A Jetour, ela é uma marca do grupo Chery, grupo muito forte chinês. E por enquanto, acho que até por esse respaldo que eles têm aí do grupo, eles têm 14 concessionárias, estão prometendo 60 até março e 100 até o final do ano. É interessante que quando você se aproxima do obstáculo, ele liga a câmera, né?
Ah, essa câmera é ótima, né? Muito. Câmera 540 graus, né? Ela é High ótima. definition, enfim. Aí tem o HDC, né? Que é assistente de descida, que já é no off. E, por exemplo, se a gente pegasse uma imersão de água aí Ele de já uns mostra 80, aqui, né? ele ia mostrar porque ele tem um radar, e aí ele liga o motor para não entrar água no escapamento. Isso eu achei bem interessante. Ah, isso é bem legal. Inclusive, muito útil para você que mora em grandes cidades aí, que enfrenta enchentes e tem medo, aquele pavor de ficar, né? Você consegue saber se o nível da água está subindo, quanto ele está subindo, se você consegue transpor esse obstáculo. Pode tirar o pé do freio, o HDC vai atuar. Assistente de descida. Sozinho. Só olha segura. lá, hein? Confia. Pode tirar o pé. Tira o pé, confia. Confia, ó. Segurou. Para a esquerda, aí você vai ver o controle de tração atuando que o carro entra em X aqui, né? Aí, ó. Se fosse 4x4, ele não dava essa patinadinha. Mas você foi na elegância, como sempre, né? E não. Foi, Tá nem vendo? patinou. Nem patinou. Mandou bem demais, como sempre. Parabéns. Muito obrigada. Bom trabalho Obrigado, aí, viu? pra Hoje é o nós. último dia, agora tu imagina aí andar do lado de tanto jornalista 3 dias seguidos. Tem que ser muito Tranquilo. guerreiro. Bom, falando em interior, ele tem uma opção de acabamento aqui de cores de banco com uma costura vermelha. É bem bonito, ele é um cor ecológico aqui. E ele tem um volante num formato que combina com a chave. Olha que fofurinha. O volante ele é perfurado, ele tem vários ajustes elétricos aqui, ó. A gente tem um cluster que é o painel de instrumentos de 10,25 polegadas e uma central multimídia super completa, com conectividade com Apple CarPlay, Android Auto e todas as informações que você precisa ver do carro, bateria, os modos de condução, aqui nessa telona de 15,6 polegadas. A gente tem 4 modos de condução, que é o esportivo, o normal, o neve e o eco. Ele tem uma manopla de câmbio aqui também muito peculiar. Meio fancy assim esse negócio, meio diamante, eu não sei, é um pouco demais, mas tem quem goste. E eu acho que os carros chineses já evoluíram muito, né? Mas sempre tem uma coisinha aqui ou ali para lembrar que a gente está num carro chinês. Tem uma iluminação colorida aqui dentro. Ó, o acabamento, vou te falar, eu gostei bastante. Eles estão me surpreendendo. A cada lançamento, assim, você percebe o cuidado no acabamento e eu acho que é isso que encanta o cliente. Tem um teto panorâmico gigante. Esses vidros, eles têm proteção para os raios UV e os vidros todos do carro têm uma proteção anti-vandalismo, o que é muito legal. Ele tem N sensores, então tem toda a assistência ao motorista que a gente chama de ADAS, tudo que você pode imaginar. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar horas aqui, coitado do meu cinegrafista, não vai aguentar segurar essa câmera tanto tempo, mas eu vou colocar aí em lettering para vocês. Tem muita coisa legal, muitos pontos de apoio para você segurar, entradas para você carregar o celular, carregador por indução. O sistema de som é da Sony, com 8 alto-falantes para a primeira versão e 12 para a versão Premium, né, que é a top de linha. Então, um carro muito bem acabado, espaçoso, bonito, gostei. Bom, você deve estar me perguntando aí 2 coisas, né? A primeira é, e aí, Karina, dá para confiar? Bom, falando em pós-venda, eles têm um centro de distribuição de peças em Cajamar, falaram que já tem 90 mil peças lá. Eles estão oferecendo aqui 8 anos de garantia para o motor elétrico e para as baterias e 7 anos de garantia para o veículo todo, além de oferecerem uma assistência 24 horas para os primeiros 2 anos depois que você compra o carro. Então eu acho que assim, a gente vai entendendo ao longo do tempo, conforme os carros estão chegando no mercado, como a marca vai se comportar. Eu acho que as marcas chinesas estão vindo muito mais preparadas. Então, se eles fizerem o trabalho direitinho, tem grandes chances deles ganharem uma fatia desse mercado aí. E a próxima pergunta que talvez você esteja me fazendo é, um carro com toda essa pinta de jipão aqui, 4x2? Pois é, eles mostraram aqui na apresentação que estudos isso, que muitas pessoas que compram carros 4x4 sequer usam a tração nas 4 rodas, ou sabem usar, ou fazem trilhas, ou usam o carro de uma maneira extrema. Então essa é uma maneira de oferecer um carro com esse apelo visual, que é o que a galera geralmente compra, mas sem o custo aí de uma tração nas 4 rodas. E a minha pergunta agora é para você. E aí, você concorda com isso? Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo. Ainda tem mais 2 carros que eu não conheci. Quando der, eu pego os carros para testar e para fazer um conteúdo aqui para vocês. E é isso aí, gente. Talvez
eu volte com esses vídeos aqui. Não quero prometer nada não, mas se você quiser comentar aí embaixo que é para eu voltar, eu vou ler todos os comentários e talvez eu faça esse esforço de começar a gravar conteúdo de volta para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!